Vamos fazer uma oração para iniciar o nosso estudo. Pedir para o irmão Maurício, faça uma oração para nós, que Deus abençoe, e oração pelas crianças, para a irmã Rose também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na presença, Senhor, nós agradecemos esta rica oportunidade de Deus, Senhor, estar reunidos para a sua voz de agradecer. Pedimos que abençoe os abençoados a Ti, Senhor, em nome do teu nome. Pedimos mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra que vai ser entregue agora, pelo Teu servo, no Éder, e ele, Senhor, possamos também estar atentos, será dito, possamos estar firmes com direção por ele, e também para as crianças, Senhor, que também vão estar aprendendo a Tua palavra, estará, Senhor, ministrando a ela, e possamos, Senhor, nos alegrar pelos futuros, te entregando a Ti, reconhecendo a Cristo. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos, Senhor, pelo que tem feito para nós. Por isso, amados, nós pedimos e agradecemos. Amém. Bom, vamos iniciar nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite aos visitantes que estão presentes. Vamos abrir as Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós fazemos num estilo de estudo mesmo, participativo, tá? Todos podem participar, fazer comentários. Vou fazer pergunta também para os irmãos. Quem quiser fazer alguma pergunta também, estamos aqui para sanar as dúvidas que venham surgir. Vamos fazer um estudo. Página 1142, na versão Almeida corrigida. João capítulo 1, versículo 35. Vamos ler até o 39, para a introdução do nosso assunto. João capítulo 1, versículo 35 até o 39. Eu vou pedir para que os irmãos comecem a ler aqui, a Flávia, o Wilson, vai terminar no 39, vamos acompanhar. João 1, versículo 35, Flávia. Leia em voz alta, por favor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-lhe dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Quem buscais? Eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10. Bom, no texto que estamos lendo aqui, do Evangelho de João, vamos entender um pouco. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo João. E ele está narrando aqui a história, alguns acontecimentos de Jesus Cristo aqui na Terra, quando veio a esse mundo. E ele está narrando a história de João o Batista. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ele veio anunciando a Cristo. O João Batista, ele foi um profeta que antecedeu Jesus Cristo, alguns meses antes, e veio anunciando a Jesus no momento exato de quando Jesus era adulto, né? E ele veio anunciando a Jesus como Salvador, como Messias que havia de vir. E note aqui, irmão, no versículo 38, e Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? O tema do nosso estudo hoje é que buscais. Eu quero que todos meditem nesse tema, todos que vieram aqui nessa noite, nós que estamos aqui, o que nós estamos buscando? Então vamos fazer essa meditação no que buscais. Para reflexão, vamos entender um pouco assim, o ser humano, ele é um eterno insatisfeito aqui na Terra. Nós vivemos buscando atrás de tantas as coisas, correndo atrás, e às vezes nem sabendo mesmo o que procuramos. Às vezes costumamos viver no automático, nossas vidas, nós planejamos de um jeito nossa vida, mas acaba acontecendo de outro jeito, os nossos estudos, nosso trabalho, e nós às vezes acabamos vivendo no automático, nem saber mesmo assim o que estamos procurando, o que estamos buscando. Às vezes, em algum momento da vida, nós perguntamos: para que eu sirvo? Por que eu estou nesse mundo? Mas essa palavra que eu estou trazendo aqui, que buscais, que Jesus perguntou para os primeiros discípulos dele, e eles o seguiram, eu quero que cada um coloque no coração, é bom refletir nisso, né? Para que eu sirvo? Por que Deus me criou? É bom a gente chegar nesse ponto, né? Por que Deus me criou, me fez? Qual a importância de eu estar vivo aqui na Terra?
Nós sabemos pela Bíblia que nós somos criados para a honra e glória de Deus, para exaltar o nome de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, cultuando o nome de Deus e cantando os hinos a Deus. Não estamos cantando para uma outra pessoa ou um amor vivenciado entre duas pessoas aqui na terra. Não, o hino ele é cantado exaltando o nome de Deus, glorificando. Muitos hinos por aí, ele exalta a própria pessoa, né? A minha história de vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu passei por dificuldade. Nós, pela Bíblia, notamos que a palavra de Deus é exaltar o nome de Deus. Na vida, irmãos, nós procuramos muito os nossos objetivos. Estamos, às vezes, procurando emprego, casamento, namoro. Às vezes tem pessoas que só querem diversão. Só que nós temos que entender que tem assim um Deus maravilhoso que nos dá a vida todo dia, que nos coloca, que nos dá o ar para respirar, que nós acordamos cedo, motivados para ir trabalhar, para seguir, para criar nossa família. E nós temos na nossa vida, em algum momento, essa procura de buscar o caminho de Deus, buscar servir a Deus. Então, o que você está buscando para a sua vida hoje? Você está preocupado com o dia de amanhã? Está preocupado com os problemas que há de vir? Do mesmo jeito que cada um aqui tem a sua família, nós temos nossos empregos, nós temos nossas dificuldades. A vida, assim, não é mar de rosa para ninguém. Todo mundo, por mais bem-sucedido que seja, um bom emprego, uma família bonita, em algum momento passa por problemas. Nós temos doenças em famílias, nós temos dificuldades. Às vezes, muitas pessoas têm dificuldades para criar um filho num caminho correto, louvando a Deus, servindo a Deus, ou um filho íntegro, né, no caminho da moralidade. Então, assim, todos temos algum problema em determinado momento da vida. Muitas vezes, esses problemas é uma consequência do que nós buscamos. Então, o que buscais? Às vezes, nós passamos por dificuldades que nós plantamos e estamos colhendo. Então, tudo que nós semeamos a cada dia, semeamos o amor, semeamos o respeito, semeamos uma oração com Deus no café da manhã, falando com Deus, ou para dormir, Deus vai ouvindo em nossos corações os nossos desejos e vai dando para nós de acordo com o que vamos plantando a cada dia. Sabemos que Jesus Cristo, irmãos, morreu por todos nós, Ele já pagou por todos os nossos pecados, basta a gente aceitar, basta nós buscá-lo no íntimo, como o Senhor de nossas vidas. O nosso foco nesse estudo não é fazer uma palestra de autoajuda, eu não quero que vocês sintam isso, né? Uma apologia ao estilo de vida que estamos vivendo, não. Mas é buscar Deus mesmo e a refletir o que estamos buscando em nossas vidas. Não é porque às vezes você é crente, cristão, que está dentro da igreja, que você às vezes não pare às vezes daquele primeiro amor, de buscar no íntimo um relacionamento com Deus. Às vezes esse mundo oferece muitos atrativos para nós, para os nossos filhos, para a mocidade, e às vezes vamos deixando a vida espiritual de lado, vamos deixando de ir aos cultos, deixando de frequentar a casa de alguns irmãos, ter uma conversa sadia. Então, essa palavra é para tocar no seu coração, no meu coração, para que possamos ser mais fortes em estar buscando a palavra de Deus. Vamos abrir agora em Lucas capítulo 12, versículo 16. Nós vamos ler agora a parábola do rico insensato. Página 1120. O livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 21. Presta atenção nessa parábola do rico insensato. Resumidamente, é um homem que busca Jesus. E ele é um homem que busca Jesus e pede para que Jesus interceda por ele, para que o irmão dele divida os seus bens para ele. É uma pessoa interessada, é um homem assim cheio de interesse buscando a Jesus, interesses próprios. Mas vamos ver a resposta que Jesus dá para esse homem. Na verdade é uma parábola, né? Uma história contada, é uma ilustração para que possamos refletir. Acharam todos? Lucas capítulo 12, que página que é? 1120. Achou? Vamos lá no versículo 16. Presta atenção nessa parábola, tá? É nítido vocês notarem, assim, percebemos que a Bíblia é tão, assim, atual, por mais que foi escrita em 2000 anos atrás, essa passagem, ela é atual. Isso aqui nós encontramos nos dias de hoje, pessoas com esses interesses no coração. A parábola do rico insensato. Parou em quem? A irmã Rose de Leu?
O Maurício agora continua, depois a Sueli, o Fernando, a Sabrina e o irmão José. De 16 até o 21. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E as arruava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Fernando, 18. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Eu acho que não é o capítulo 12, não. Capítulo 12. É o capítulo 12? É Lucas? Vê o 12. Tá 12. E diz, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. De quem será essas coisas que tu preparaste? 21, Luana. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Preste atenção então nessa parábola. 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico, a herdade é uma grande fazenda, uma grande propriedade rural. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. É um homem então muito rico, fazendeiro, nessa parábola, e a fazenda dele produziu muito, muito, e ele estava preocupado que não tinha onde alojar tanta riqueza. Pensa hoje num grande império, uma pessoa que tem muitos bens e às vezes não dorme sossegado, preocupado daquele bem da noite para o dia perder. Ou às vezes com um problema de risco de mercado, um problema com risco de imagem de uma grande companhia, ou problemas causados mesmo por uma pane, sei lá. Hoje em dia, muitas pessoas têm essa preocupação de terem abundância e se preocupar tanto, o coração está tão preso naquilo, que pobre coitado nem lembra que amanhã ele pode acordar sem vida. E como que nós viemos nesse mundo? Sem roupa. E nós vamos embora desse mundo do mesmo jeito. Lembra aquela passagem que fala isso? Do mesmo jeito que nós vimos nesse mundo, nós partiremos. Não tem gaveta para deixar nada. E continuando aqui, olha, 18, e disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros. Ele logo teve uma ideia, né? Derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. É aquela pessoa que dinheiro não importa. Esse investimento vai ser alto para você. Custa aqui 20 milhões, dinheiro não é problema, eu faço. Para multiplicar, para dobrar. Aqui é um homem poderoso, nessa parábola que Jesus está contando. Olha a sabedoria de Jesus. Jesus é Deus, né, irmãos? Se fez carne, se fez homens. Edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 19. E direi à minha alma. Qual que é o sonho de todo povo, irmãos? No meu serviço lá, o que eu mais encontro é bolão. É pessoas querendo ganhar na Mega Sena. E o que eles falam? Amanhã eu não venho trabalhar, não venho bater o ponto se eu ficar milionário. Irmãos, olha o versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse aqui é o sonho de todo mundo. Eu quero minha aposentadoria. Eu quero ser milionário. Eu não quero trabalhar mais. Mas que Deus falou para ele? 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Olha isso, vamos refletir um pouco nisso. Tudo que nós estamos buscando hoje, tantas pessoas foram convidadas para estar presente, às vezes não pode, por outro compromisso, o que está buscando, não que está presente aqui vai salvar a sua vida, não. Mas você está ouvindo a palavra de Deus, estudando, é importante isso sim. Não adianta vir obrigado também no estudo, tem que vir de coração para ouvir o que Deus tem para sua vida. E que Deus me use e te use a cada dia. Mas olha isso, o que estamos buscando. Você está preocupado lá
com o seu dinheiro, com a sua casa. Quando você vai para a praia, está preocupado com a sua casa, se vai entrar um ladrão, roubar. Amanhã você pode acordar sem vida. Então tudo que construiu, os seus parentes vão gastar tudo. Os seus filhos. E sabemos como funciona essa questão de herança, né, irmãos? O que vem fácil, vai fácil. Irmãos, eu tenho clientes que não vivem assim, tem grande dinheiro e vai lá todo mês para ver o saldo e ele come abobrinha na janta, a gente fica sabendo, sabe, assim, não aproveita aquilo que ele tem com a sua família, entendeu? Assim, pessoas apegadas nisso tanto, sendo que isso não é nada, não é nada. Senão o dia a dia é sofrido, né? Briga com o irmão, briga com a esposa e tudo mais. Isso. Está preocupado com a parte financeira, mas o seu dia a dia é sofrido. As pessoas tá bem triste, né? Sim, o coração dele está onde? Ele está na riqueza dele e as pessoas, para ele, às vezes não importa, né? O afeto. Do mesmo jeito que hoje em dia, aquela questão de celular na mão, né? Não tem diálogo. O casal de namorado fala muito à distância. Aí, às vezes, quando está perto, cada um fica com o celular na mão, não conversam. Os nossos amiguinhos também, dos nossos filhos, temos que ficar de olho nisso, né? Porque uma coisa é a nossa geração que teve uma vida sem tecnologia quase e agora está tendo. Então nós sabemos ainda controlar. Agora tem essas pessoas, no meu serviço eu vejo os clientes, às vezes, que as crianças não conseguem ficar, a gente quer lidar com o celular do investidor e a criança do lado não consegue ficar sem o celular. E a mãe não consegue falar assim, olha, conversar, se controla, calma, eu estou conversando aqui. Entendeu? A autoridade que sou eu, igual nossos pais faziam com a gente, né? Entendeu? Então, assim, é a realidade que nós enfrentamos. Então, o que buscais? O que nós estamos buscando, né? Para dentro da nossa casa. O que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, né? O que vocês vieram de Bauru, trouxeram seus filhos aqui, por quê? Para cumprir obrigação? Para vir aqui, não, eu vou lá, vou cumprir meu papel, amanhã domingo vou viver minha vida. Não. Hoje você ouve a palavra de Deus, amanhã você ora de manhã, e amanhã você procura ser diferente, estar próximo de Deus em cada dia. Se vocês me entendem, né, o que a Bíblia está falando. E não por obrigação, porque isso não vai salvar ninguém também. A salvação já é dada, Cristo já pagou por tudo. Crê em Jesus, será salvo, tu e tua casa. Irmãos, quando a salvação entra na sua casa, que você, pai de família, crê, a sua salva será salva até a terceira, quarta geração, porque vai crer na palavra de Deus. Uma coisa é o meu filho, vendo o meu exemplo, orar todo dia dentro de casa e aprendendo a orar. E lá na escola ele vai dar o exemplo, lá na casa do vô e da avó, na viagem, na praia, em qualquer lugar, no passeio. Uma coisa é aquele filho que não tem isso. Então, crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando o evangelho entra na sua família, o que significa evangelho, Murilo? Boas novas. O evangelho significa isso, boas novas. Quando Jesus veio pregando para todos aqueles judeus religiosos, o judaísmo predominava ali. O judaísmo, tudo aquela... Sabemos que o povo de Israel é o povo de Deus. Deus escolheu aquela nação para trabalhar. Só que o povo de Israel, eles ficaram inflável toda aquela lei, naquela cerimônia, naquele sacrifício. E quando Jesus veio para morrer por eles, como Messias, o povo de judeus não aceitaram. Eles crucificaram. Eles prenderam Paulo, o apóstolo Paulo. Eles não aceitaram Pedro. E perseguiram os outros apóstolos. João Batista foi decapitado. E nunca tenha medo de confessar o nome de Deus na sua vida. Vamos seguir mais adiante? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Eu quero que você saia dessa noite daqui e reflita nesse versículo, né? O que nós somos nesse mundo? Nós não sabemos nada do dia de amanhã. O que esse homem rico estava buscando, irmãos? O que a maioria das pessoas buscam. Se dar bem, não trabalhar, bagunça, bebedice, esportição. Eu acredito que o mundo inteiro tem isso, né? Podemos culpar alguém? O homem por si só é mau? Quando entrou o pecado no mundo foi por causa da desobediência. Mas quem está nesse mundo bagunçando cada vez mais sua família, a minha família, a sociedade? Satanás. A Bíblia é bem clara em falar que Lúcifer está aqui na Terra com a terceira parte dos anjos caídos e estão predominando para destruir família. Quantas pessoas entram em vícios, entram em drogas e não conseguem sair mais?
A pessoa não morre, ela não parte desse mundo, ela fica que nem um zumbi, o diabo destruiu a vida da pessoa. Além da culpa de Satanás, é a culpa de quem? É do homem, porque ele buscou e está colhendo o que ele buscou. Por isso que o título do estudo é O que buscais? Lembra aquele versículo, Salmos 9,17? A Flávia quer falar para a gente decor? Salmos 9,17. Os ímpios Serão lançados no inferno, todas as nações que se esqueceram de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso está em Salmos 9,17. Isso aqui é um versículo, irmãos, escrito, inspirado por Deus. Então existe condenação? Existe. Por quê? O pecado merece castigo. Quem pagou o pecado, o castigo? Jesus Cristo. E quem não aceita Jesus Cristo, está condenado. Então os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então você que confessa ser cristão, seja em qualquer religião que você esteja, nós não estamos aqui para falar de religião, e religião não salva ninguém. Dentro da Batista existem pessoas enganadas que acham que crê, mas às vezes está crendo no seu eu. Tipo aqueles fariseus lá da Bíblia que oravam em pé, julgando os outros, né? Ah, Senhor, eu sou melhor do que esses outros publicanos, porque eu dou o dízimo de tudo, porque eu guardo a lei, mas dentro dele, Deus conhecia o coração. E no último dia, Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis as iniquidades. Porque muitas pessoas falam assim, Senhor, em teu nome eu fiz tantas maravilhas, Senhor. Eu fiz isso para ti, eu fiz aquilo, guardei isso, usei uma veste santa, não mostrei meu corpo. Só que lá no coração, no íntimo, ele não cria, ele estava confiando nas suas obras. E Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos continuando a leitura agora com o irmão Murilo, Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículos 5 ao 8. Mateus capítulo 8, página? 1037 a página, Mateus capítulo 8, versículo 5. Antes da leitura, vamos pensar assim agora. Achou? Mateus capítulo 8, versículo 5, página 1037. Depende da versão, né? Se for uma versão maior, é outra página. Eu acho que a Bíblia do Fernando é um pouquinho diferente, né? A sua página? Que ela é maior, né? Então, é versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Sim. No contexto aqui do Mateus capítulo 8, eu vou entrar assim no assunto agora, que eu preparei. Muito se aproxima de Jesus por algum interesse. Ou muito se aproxima de algum crente, às vezes, também, como um objeto de sorte, como um amuleto da sorte, né? Que é isso que fala. Mas nós, o que estamos buscando próximo a Deus? É por amor, é por obrigação, é porque o nosso pai ensinou desde criança. Meu pai é pastor, o pai do irmão Daniel desde pequeno ensinou também. Mas eu vim obrigado na igreja desde pequeno? Ou quando eu tomei a maioridade, eu decidi aceitar? Um título bom para estudo, eu escolhi obedecer a Deus. Vamos entrar então em Mateus capítulo 8, versículo 5, irmão Murilo, depois o Di, a Mari, 5 até o versículo 8. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião, porém, replicou-lhes, Senhor, não sou digno de quem entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra, e meu criado há de sarar. Então, irmãos, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Ele foi atrás de Jesus, porque conhecia a fama de Jesus, dos seus milagres, e ele acreditava que Jesus era capaz de curar esse paralítico empregado dele. É um homem de fé, ele acreditava em Jesus Cristo. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha a humildade desse centurião, né? Eu não sou digno que o Senhor, Deus, venha na minha casa e entre no meu telhado, mas diga-lhe alguma coisa e o meu criado há de ser curado.
aqui tem tanto assunto para tirar, tantas lições desse texto. É a lição de fé que nós encontramos, é uma lição de acreditar, de crer que Jesus é Deus, que Ele fazia milagres. Você acredita hoje que Jesus faz milagre? Eu não faço milagre. O irmão Daniel não faz milagre, o nosso dirigente. O irmão Divanil. Só que nós podemos orar a Deus para fazer um milagre na tua vida. Eu tenho parentes que trabalham em UTI, da enfermagem, vários parentes, e relatou várias vezes do médico falar: essa criança ela não tem mais solução. E dali saiu um milagre, essa criança saiu com vida de uma UTI. Eu conheço tantos relatos disso, porque tem uma família orando por essa criança, tem uma igreja ajoelhada, ou tem o pai e a mãe lá orando, ajoelhado, pedindo a Deus. E Deus ouve a oração do justo, irmãos. Esse é um ponto, é uma lição de fé, de você confiar, de abrir o teu coração. Agora, e se você orar sem fé, duvidando? Não tem efeito. Muitas vezes nessa vida, nós acreditamos na palavra de um médico, não tem mais jeito, não tem mais solução, você não vai enxergar nunca mais, você não tem cura. E nós acreditamos no médico, na ciência, e nós esquecemos que Deus é o médico dos médicos, e Deus que faz milagre. Nós esquecemos disso, irmãos, e às vezes nós temos que lembrar nisso, que o meu Deus é o Deus do impossível. Então eu vou orar e vou pedir para que Deus faça esse milagre na tua vida, na minha vida, no meu filho, saúde, seja o que for. O que nós podemos entender também desse texto, esse relato desse centurião que foi atrás de Jesus, irmãos, são aquelas pessoas que vão atrás de você por causa de saúde. Você conhece pessoas assim que só lembram de você quando algum filho está doente, quando algum parente está doente, aí ele vem atrás de você. Quantas pessoas só lembram de Deus quando vem a dor? E por que você não serve a Deus por amor? Por que você não serve a Deus quando tudo está maravilhoso para você? Por que eu não vou mais no culto, cultuar o nome de Deus? Aquele sacrifício de ofertas que os judeus faziam, os israelitas faziam e que vão voltar a fazer um dia, esses sacrifícios todos que Jesus já fez para nós, que Ele é a única expiação que apagou os pecados, não tem mais hoje. Hoje, essa oferta que eu levaria a Deus, lá no Antigo Testamento, simbolizando a Cristo, é o meu tempo dedicado a Deus, é o seu tempo indo no culto, abrir a sua boca e louvar a Deus. Essa é a oferta que você levaria hoje para Deus. Mas por que tem pessoas que só lembram de Deus quando tem dor? É triste isso. E você, como cristão, você não vai orar pelo seu parente? Você vai orar. É um pedido. Éder, lembra de mim em oração. A minha irmã está no hospital. E é tão bom ouvir isso, porque ele sabe que o meu Deus é o Deus Criador. Lembra do Antigo Testamento que falava muito? O meu Deus é o Deus de quem? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O meu Deus é o Deus de Davi. É o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Por que fala isso? Existe um outro Criador? Existe outro Deus com D maiúsculo? Porque tem outros deusinhos que o povo serve. É muito forte isso, irmãos. Hoje eu estava vendo comentei com a minha esposa, de um vídeo que eu vi na rede social, de uma pessoa levando uma palavra de Deus. Ela mexeu num assunto assim. Todo mundo conhece aquela passagem do Antigo Testamento que fala: não farás para si imagem de escultura. O que é imagem de escultura? Aí essa pessoa, pregador, ele comentou assim que poderia ser aquelas pirâmides misteriosas de rituais que a pessoa guarda lá no seu consultório, guarda lá no seu escritório, e aquilo lá para ela é muito importante, que também serve como um amuleto da sorte. E aquilo ali, irmãos, pode ser habitado por... Nesse pregador falou que ele pode ser habitado por, às vezes, um demônio ali, porque diz que uma pessoa foi tirar aquilo lá da mesa dela, ela virou assim e não deixou tirar, que era importante para ela, né? Então, assim, existem esses deusinhos por aí, que o povo ora, mas não tem poder para fazer nada. É a imagem que não fala, a imagem que não tem poder, ela não anda. O meu Deus é um Deus verdadeiro e é um Deus que está vivo. Jesus Cristo, irmãos, ele ressuscitou, ele morreu na cruz e ele foi visto, ele voltou para o céu e deixou o Espírito Santo dentro de nós.
Então o Deus que eu sirvo é um Deus vivo que está no meu coração. E Jesus falando para a mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele desse, ela nunca mais teria sede espiritual. Porque essa água, que é Jesus, ela brota como água viva dentro dela, é o interior, é uma fonte de água viva. Então esse é o Deus que eu sirvo. E graças a Deus é o Deus que meu pai está lá pregando, meu pai pastor, é o Deus que ele serve. É o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus criador de tudo. É o Deus que mandou o dilúvio e é o Deus que salvou o povo para quem creu na arca, para salvar. Vamos ler então, Murilo? Nós lemos já, né? O capítulo 5, as pessoas buscando às vezes por saúde ao nosso Deus, por interesse. Muitas pessoas estão no vício. Tem tantas famílias perdidas. Lá na UPA, quando eu trabalhei na prefeitura, eu vi muito isso. Muitas pessoas desesperadas por vícios, por câncer, por doenças. E as famílias brigando, às vezes, ninguém querendo dormir com seu parente, com a sua mãezinha, no leito do hospital. A nossa sociedade está perdida, irmãos. Esse século que nós estamos vivendo, o amor de muitos se esfriarão, a Bíblia fala. Que Deus deixou essa palavra. Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriarão. Vamos ler agora no versículo Mateus capítulo 11. Vamos um pouco mais adiante, Mateus capítulo 11. Então pergunto mais uma vez, que buscais? Por que você veio nesse culto hoje, no seu coração? Nós agradecemos sim a presença de todos. A sua alma precisa de paz. Você veio porque te faz sentir bem. Você veio para cumprir uma obrigação. Você está precisando de saúde, você precisa de conforto. O que você precisa lá no íntimo? Quero que todo reflita assim lá no íntimo. Senhor, o que eu estou precisando? E você que é crente, que está ligado na igreja, que está frequentando os cultos, basta só isso para você? Ou você quer ser usado mais no ministério? Você quer ser usado mais para falar de Deus? Você quer abrir a boca para confessar o nome de Cristo e levar para as pessoas? Você tem vontade de ser um missionário, de pregar lá na Jordânia, onde a igreja vai te sustentar, um trabalho maravilhoso? Nem todo mundo tem esse dom, mas nós conhecemos pessoas que estão lá, o primo da irmã Rosinha, né? Está lá na Jordânia pregando, escondido, né? Então, o que você está buscando lá no íntimo do seu coração? Você está preocupado com riqueza? Você está preocupado com uma casa maior? Você está preocupado com o quê? Você tem medos? Você está cansado também desse mundo? Será que está faltando uma paz interior? E você tem essa paz interior dentro de você? Ou tem uma aflição? Você está com o coração aflito. Então, você está cansado de viver nesse mundo? Eu quero que você ouça esse versículo e medite nele. Mateus 28, 29. Parou em quem, irmãos? Mateus e Amel. Amel? Capítulo 11, versículo 28. Todos acharam o capítulo 11 de Mateus? Preste muita atenção que é um versículo que vai tocar com você e comigo. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha esse versículo, irmãos. Quem disse esse versículo, irmãos? Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele quer curar toda a canseira que tem em você, aquela aflição, porque ele vai te dar uma paz interior. É uma paz que você não encontra em ninguém, somente em Cristo. Sabe aquela paz de você estar com o problema dentro da sua casa, aquela paz do seu filho ter sofrido um acidente, aquela paz que aconteceu uma coisa muito grave perto de você, uma crise inesperada, só que você não vai desesperar. Sabe aquela paz? Que você vai aguentar firme, você não vai descabelar ou sair brigando com Deus, blasfemando, como muitas pessoas colocam a culpa em Deus, em tudo. A pessoa não enxerga que é consequência do seu ato, da sua imprudência. Mas ela se rebela contra Deus e é o pior caminho. Então, quando você está com um problema muito grande acontecendo, se você tem essa paz aqui dentro de você, você vai passar, irmãos. Você vai aceitar o que Deus mandar para sua vida e com oração você vai sair vitorioso. E lembrando que todas as coisas contribuem
contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está alinhado com Deus aqui na terra, com o seu coração, você vai aceitar que tudo que acontece com a sua vida, Deus está contribuindo para o seu bem. Sabe aquela coisa assim de você perder uma viagem e você não sabe e você ficou bravo? Um avião, um voo, alguma coisa, o pneu furou e Deus está te livrando de alguma coisa? Ou Deus preparou um outro caminho para você seguir? Ou Deus preparou um outro emprego para você e você fica bravo? E às vezes você não aceita? Então o que nós estamos buscando, irmãos? Nós estamos buscando um caminho, mas Deus quer um outro para você. Você quer comprar uma casa em tal lugar, mas Deus quer você aqui. E se você forçar aqui, Deus às vezes vai permitir que você entre, mas você vai dar cabeçada na vida. Se você está forçando o caminho, que você está enxergando que não é o momento, mas você quer porque quer, às vezes Deus vai permitir. Porque Deus deixou livre para escolher, certo? Conhecemos tanta passagem na Bíblia que prova isso, que Deus deixou livre para escolher. Só que Deus vai te moldando, mostrando para você o caminho certo. Então Cristo satisfaz, Cristo dá o descanso para a alma, para todo aquele que o busca. Ele concede paz ao coração aflito. Lembra desse hino, desse corinho que nós cantamos lá atrás, quando tínhamos 15 anos? Acho que o irmão Daniel conhece, a irmã Rosinha. É esse aqui, olha. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. É essa paz que eu estou falando aqui. Para terminarmos, irmãos, vamos terminar agora com o capítulo 55 de Isaías. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Pode comentar, pode trazer para nós algum relato. 802. Página 802. Isaías 55, 6, 7. Capítulo 55 de Isaías. Profeta Isaías. Nós temos tantas coisas aqui na Terra, né, para preocupar, para correr atrás. Nós fomos criados para estudar, nós somos criados com respeito, obediência, nós somos criados para seguir com uma faculdade. Às vezes nossos pais querem escolher o nosso caminho, né? Ou nós queremos escolher o nosso filho. Se deixar, a gente quer escolher até o namoro de nossos filhos, né? Vai casar com esse, com aquele. Mas a vida não é assim, né? Cada um vai dar conta com seus atos. Quando é criança, você pega na mão seu filho e leva, atravessa uma rua, leva, eu deixo pousar na casa de tal pessoa, ou não deixo pousar na casa de tal pessoa, certo? A gente controla. Mas chega um momento que ele vai seguir o seu próprio caminho. E cada um aqui tem uma decisão. E às vezes o casal também, a mulher quer uma coisa, o marido quer outra. Tem que ter sabedoria para lidar, né? Cada um no seu papel dentro de casa, conversando, dialogando. Às vezes o marido quer ir numa igreja, a mulher quer ir em outra. E agora? Vamos ler a Bíblia, vamos ver se estão pregando de acordo com a Bíblia. Porque igreja tem um monte por aí, irmãos. Lembrando que como que surgiram as igrejas? Só voltando em assunto de religião agora, né? Ah, tal pessoa saiu de uma igreja, sonhou à noite, lá teve uma revelação que Deus falou para fundar uma igreja. Fundou uma igreja. Aí o cunhado dele lá não quer ficar nessa igreja, sonhou, fundou outra igreja. As igrejas é assim. E podemos dizer que o Batista não é assim. O Batista não veio da Reforma Protestante. A Igreja Batista não veio da Reforma Protestante de Martim Lutero. Não veio. Ela veio lá de trás, Ana Batista, dos valdenses, dos armenianos, daquele povo que foi da igreja primitiva, né, que foi perseguida pelo judaísmo lá no passado. Do mesmo jeito que os judeus messianos também, que acreditam em Cristo, né, eles foram perseguidos, foram escondendo lá nas montanhas, pregando o evangelho, sendo caçados. Teve muito sangue no nosso antepassado. Mas não vamos falar de religião, né, irmãos? Vamos saber, assim, escolher o caminho que Deus deseja para a minha vida. Isaías 55, versículo 6. A Flávia, irmão Wilson, vamos ler, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha isso, irmãos. Enquanto há tempo, busque ao Senhor. Nós não estamos aqui para falar assim, entra para a minha igreja, eu quero... Não, nós não temos interesse nenhum. A gente está pregando como Jesus fazia, como João Batista fazia. Arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. A gente quer que você creia em Deus e seja uma nova criatura. E se você já crê em Cristo, amém.
que você seja usado por Ele, que você encontre cada vez mais espiritualidade na palavra, em Deus, que preenche seu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esses dias a cantora brasileira lá de Axé falou isso no carnaval, né? No ano passado, né? Lembra que ela falou? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Apocalipse já chegou. Aí o povo, todo mundo temeu, né? Quantas pessoas desviadas estavam ali, né? Festejando às vezes e conhece esse versículo. Então, irmãos, isso aqui é para ficar no seu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, aquele caminho mau, caminho torto, caminho de injustiça, caminho de querer mal para os outros, caminho de enganar o patrão, ou se você é patrão, de enganar o seu funcionário. Deixe o homem maligno os seus pensamentos. Nosso pensamento é tão mau, não é? Por mais que eu faça tudo certinho, que eu use uma roupa adequada, por mais que eu vou na igreja todo domingo, por mais que não falo palavrão, mas e dentro do seu coração? Você não deseja mal para as pessoas? Você às vezes não deseja se vingar? Você já sentiu vontade de esganar alguém, algum cliente, alguém? Essa é a maldade que está dentro de você. Entendeu? E aqui está falando, deixe isso, deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. O que significa converter ao Senhor? O que é converter? Mudar de direção. E quem converte, desconverte? Quando você vira crente, você desvira? Não existe isso. Crente é o que crê, é o que acredita, é o que tem fé. Você é crente. Crente não é aquele que anda com a Bíblia do lado do braço e que vai para uma igreja. Às vezes nem crente ele é, certo? Então, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, irmãos. Para terminar, é essa lição, essa rica lição que deixei aqui, irmãos, com a palavra de Deus. Que buscai? E no final sabemos que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. O que eu estava dizendo agora há pouco, tudo que você tem, que você está correndo atrás, que nossos filhos foram criados para correr, para tudo, busque a Deus em primeiro lugar. Porque o restante, Ele acrescentará em nossas vidas. Tudo. Aquela conta que você vai pagar amanhã, semana que vem, irmãos, se você trabalhou, você tem dinheiro, né? Não vai cair do céu. Mas Deus tem um propósito para você, busque a Ele e Ele vai te dar, sabe, sabedoria para conduzir o dia de amanhã, para viver sem desespero. Para terminar, eu gostaria de ler mais um versículo, irmãos. Apocalipse 20:15 e o Apocalipse 3:20. Essa é a nossa conclusão dessa noite. Eu vou pedir para a Josi ler o Apocalipse 20:15 e o Daniel ler o Apocalipse 3:20, por favor. Apocalipse 20:15 e depois 3:20. 1359. Esse versículo aqui, imagine que desespero chegar no último dia do julgamento final e o seu nome não está escrito no livro da vida. Você já imaginou? A sua mãe, seu pai foi para o céu, foi salvo, né? O céu vai ser aqui na terra, sabemos disso. 20:15, a irmã Josi vai ler. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então tem um lago de fogo. A Bíblia fala que tem um lago de fogo. Tem religiões que falam que não existe o inferno. Então tem. E esse livro da vida? E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Quando foi escrito esse livro da vida, irmãos? Desde o princípio da fundação do mundo. Mas foi escrito como? Pela pré-ciência de Deus. Porque Deus lá no início, Deus não tem início e não tem fim, irmãos. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Deus está aqui em cima, só que para ele é tudo presente. Existe um livro da vida que foi escrito aqui, com o meu nome, com o seu nome, com o seu nome do seu filho, do seu pai. E se o seu nome não está escrito nesse livro da vida? Você vai ser lançado aonde? No lago de fogo. E foi Deus que escolheu você para pôr lá? Ou ele sabe que você vai crer por amor? Deus já sabia de antemão aquele servo dele que aceitou. Vou ler mais um agora, irmãos, para terminar. Esse é o último versículo, Apocalipse 3:20. O irmão Daniel lê para a gente. Presta muita atenção para terminarmos. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa.
e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta. Porta da onde, irmãos? Do coração. Jesus está na porta do coração de cada um, batendo e falando assim, deixa eu entrar. Eu sou o seu Deus, eu sou seu Pai. Eu morri por você, me aceita. Eu vou mudar a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, que buscais? Aprendemos tanta coisa aqui nessa noite, irmãos, do que estamos buscando, experiência de vida. Lá no íntimo do meu coração, cada pessoa tem aquele cofrinho lá dentro, né? Aquele probleminha, ou aquele pecadinho escondido que não consegue deixar, ou aquele vício, ou aquele vazio. Porque não precisa deixar nada disso que eu estou falando. Não deixe nada, se você é viciado, nada. Mas quando Jesus entrar lá no íntimo, você vai ver que tudo aquilo lá não tem valor nenhum. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta? Podemos terminar? Tadinho, é bem interessante porque na Bíblia a gente tem relato de buscais, né? A gente tem relato de buscavam Jesus por causa de comida, os judeus buscavam por causa de sinais, os gregos buscavam por causa de sabedoria. Então todo mundo buscava Jesus, mas com uma finalidade diferente. Nos dias de hoje, as pessoas que vão na igreja buscam por Jesus também, mas buscam por quê? É só ver o que as igrejas oferecem, porque é o que as pessoas buscam. Então tem igreja fazendo show, e tem igreja lotada que faz show, então as pessoas buscam por show. Tem igreja que prega autoajuda, e tem pessoas que buscam autoajuda. Tem pessoas que ainda querem ver sinais e coisa miraculosa acontecer, a pessoa começar a falar, o aleijado começar a andar, e essas igrejas estão cheias. Então também tem pessoas que buscam por sinais ainda hoje. As pessoas buscam por várias coisas. Prosperidade. Prosperidade, é o que você falou, quando está ruim, busca por saúde, quando fica pobre, busca por dinheiro. Vão atrás de Jesus como um caminho para uma coisa que elas querem. Não é o objetivo final. Mas a gente tem que buscar Jesus por quê? E aí entra justamente o que você falou no finalzinho, no primeiro texto que você comentou. Aquele homem que ganhou tanto, falou, agora eu estou tranquilo, estou de boa, não preciso mais trabalhar, estou folgado pro resto da vida. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Então assim, qual que é o nosso objetivo de buscar Jesus? A salvação da alma. Porque, por mais que você busque Jesus, para qualquer coisa que não seja a salvação da alma, morreu, como está escrito em Apocalipse, vai para o lago de fogo. E é o que você falou. Jesus criou o inferno não para os homens, o diabo e seus anjos. Mas o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O homem vai de lá de atrevido. Não é para a gente ir para lá. Mas o homem não busca a Deus com um verdadeiro propósito, que é a salvação. Buscam Jesus de qualquer outra coisa, mas deixando a salvação de lado. Porque, é bem falado, Murilo, é isso mesmo que a palavra de Deus fala, né? Todo mundo que vai numa igreja está buscando alguma coisa. Mas buscar Jesus mesmo, que é apresentado aqui, né, como a porta que está batendo no coração, como o salvador da tua alma, é o que nós pregamos. E é o evangelho da salvação. A Bíblia tem um que buscou sem ter necessidade nenhuma, né? De cura ou dinheiro, bem. Sim. Então, sempre tem o Zaqueu, verdade. Ele está aqui na minha pregação, eu pulei essa parte, mas Zaqueu buscou mesmo, e ele era tão pequenininho que ele não conseguia ver Jesus. Jesus passava assim e arrastava a multidão. Ele era rico, o Zaqueu, mas ele buscou por amor. Ele está na passagem aqui, mas eu até pulei. Tem até aquele hino, todo mundo conhece, né? Como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto que eu puder. Então, tem os dois extremos, as pessoas que têm de tudo, buscam a Deus porque ainda falta alguma coisa, como também tem aqueles que não têm nada, têm uma vida miserável, e entende isso, por humildade, buscam a Deus porque entende que já não tem mais nada. Então a gente vê que o que a gente tem nessa vida não é um fator determinante nessa situação para definir quem vai buscar ou não. E aí, para essas pessoas que vão nessas igrejas, que oferecem de tudo, e aí buscam o quê? Aí lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, só para embasar aquilo que você disse, diz assim, no versículo 21 diz, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, a vontade de meu Pai que está no céu. E no 22 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então buscam Jesus a fim de quê? Ah, eu quero expulsar demônio, ó, eu quero uma igreja cheia que vem atrás de mim. Nós sabemos de igreja que as pessoas vão atrás do homem que está pregando. Se ele sai daquela igreja, o povo vai atrás dele. Então vão atrás de Jesus a fim de quê? E essa é a triste realidade. Pior do que aquele que está perdido sabe que está perdido, é o que está perdido achando que está achado. Sim. E esse vai, e no fim das contas, Senhor, profetizei em teu nome, fui na igreja, todo domingo eu ia na igreja, fazia as coisas, olha, fiz boas obras, mas no íntimo, no coração, não buscava Jesus a fim de dar salvação. É porque... É um tema bem importante e... Muito bem colocado. Tudo isso que o irmão Murilo comentou, que estão buscando isso, aquilo, prosperidade, interesse, cura, milagre, tudo que estão buscando, ele se resume em uma coisa só, para satisfazer o seu ego. Eu gosto de uma música bonita, se eu quisesse ver um show de rock, eu ouviria uma música, um show, eu não iria na igreja buscar um show de rock, porque aí é só ligar a televisão, já tem. Então na igreja eu gosto de ouvir uma coisa santa, sagrada, separado do mundo, que é uma coisa sacra, sim, que é que chegue a Deus, né, como perfume. Então tudo que o povo está buscando às vezes, por isso que temos que tomar cuidado do que estamos buscando realmente, porque às vezes é para satisfazer a minha vontade, tudo, o meu eu, porque o mais difícil de renunciar para seguir a Cristo é o seu eu. Amém, irmãos? Amém. Muito bem colocado. Vamos terminar então, vamos cantar um hino, né, para terminarmos? O irmão Givanil Red pra gente, pegar o cantor cristão. Pode falar. Ele falou assim, tudo isso aí, né? Família, paz, prosperidade, tudo, né? Só que acho que o que está errado é o meio disso aí, é a maneira como é buscado. As pessoas buscam dinheiro assim, buscam facilidade a qualquer custo. Esse é o problema, é o meio. Porque buscar tudo no custo. Só como é que você busca as coisas, você consegue realizá-las. Né? Então, é a maneira, é o meio disso daí, entre o ponto inicial ao objetivo que você quer alcançar, aí pode ser o problema. É o alvo, né? O alvo tem que ser Cristo. É o meio. Então, assim, você buscar a simplicidade a qualquer custo, isso aí é um caminho para o fracasso. A gente vê aí, né? Assim, da área sua, né? Sim, sim. Aí, da financeira, as finanças, vamos ser bichos fáceis e tal. E aí você cai numa armadilha aí e você vai para o precipício. Sim. Então, é o caminho errado, né? E bons exemplos dependem de hábitos duradouros, né? Sim. Então, para você poder chegar no objetivo ali, você tem que dar todo dia. Não tem facilidade. Sim. Então, e com Deus é mais fácil. Tipo, imagine, eu corro atrás tanto de objetivo da minha vida, porque temos que buscar, claro, eu tenho que estudar, tenho que me dar um melhor, eu quero dar um futuro para minha família, para meus filhos, tudo no temor de Deus, claro, né? Na justiça. Eu não vou buscar uma coisa errada no alvo errado, que tem muitas pessoas que querem fazer isso. Mas bem colocado, Fernando, porque tem muitas pessoas buscando errado. E dentro da igreja, né? Assim. Até tem boa intenção, mas sim. Que busca é que vai errado. Sim. Por isso nunca chega no alvo. É isso que eu comento com a minha esposa às vezes. Assim, olha, as igrejas lotadas, muitas pessoas buscando, mas são sinceras. Tem muitas pessoas que estão enganadas por grandes nomes aí, todo mundo sabe o que eu estou falando, que tem maquininha de cartão na igreja, sabe? Mas a pessoa faz com fé, porque ela foi enganada. E na Bíblia fala sobre isso, né? Para tomar cuidado com os falsos profetas. E que, como é que fala mesmo? Que há pessoas que têm poder de persuasão, que persuade a cabeça de pessoas simples. Então tem pessoas que lá no nosso serviço a gente fala que é público vulnerável. Você deve ouvir isso. O público vulnerável, ele é muito enganado pelas pessoas. E nós lá temos que ter o trabalho totalmente de saber lidar com esse público vulnerável, porque eles podem cair num golpe. Porque ele bate na necessidade da pessoa. Sim. Né? Mas o ponto que ela precisa. E muitos grandes nomes pregadores e igrejas estão usando da simplicidade das pessoas, e as pessoas, coitadas, estão com o coração sincero. Elas estão ali abrindo a Bíblia e querendo fazer a vontade de Deus. Certo? E é por isso que é importante esse trabalho, né? Esse trabalho tem um conhecimento específico no assunto que a pessoa precisa alcançar, né? Então, a das igrejas, dos cultos, é importante poder elucidar a pessoa, né? Sim. Que bom que você gostou do trabalho, Fernanda. Que o intuito nosso aqui é estudar a palavra de Deus, porque se a gente não fizer isso, irmãos, quem vai na igreja ainda ouve um pouco a pregação, né? Às vezes não observe tudo, né? Na pregação você não sai entendendo tudo. Mas no estudo doméstico, você pode pôr sua pergunta, provar na Bíblia. Desculpa, irmão, a gente está conversando um pouquinho mais, mas que bom que vocês gostaram e pode voltar sempre. Uma pena que não pode ter toda semana, né? É uma vez por mês. Mas quem sabe um dia no futuro, né, irmão Murilo?
Quem sabe o Murilo muda pra cá também, né? A gente continua. É, o engenheiro de Bauru, mas ele não vem, né? São todos de Bauru aqui, né? O rapaz teve um sonho, e ele sonhou que ele morreu e foi para o céu. Encontrou Jesus. Aí Jesus levou ele até uma porta, tudo branco, uma porta branca, uma portinha, sabe? Uma porta, como assim tá aqui uma porta aqui? E aí convidou ele para entrar nessa porta. Aí ele abriu a porta e era um corredor comprido que sumia de vista, assim, né? E os dois lados tinha gavetinhas pequenininhas, assim, cheio de gavetinhas, assim. Gavetinhas assim, uma do lado da outra. Sumia aquele corredor cheio de gavetinha e outro cheio de gavetinha. E ele, sem entender nada, né? Perguntou, mas o que é essas gavetinhas aí, né? Aí ele abriu a primeira gavetinha continha tudo que ele fez num determinado dia. Então, cada gavetinha que tinha ali, eram as coisas que ele tinha feito em cada dia da vida dele. Então, tava as gavetinhas tudo, né? Nada passou despercebido, né? Tantas coisas boas que ele fez estavam ali, como as coisas ruins que ele fez estavam ali. Então, não tinha como negar. Eu não fiz. Não, tá aqui, você fez. Né? Então, muita gente quer ser enganada. E Deus permite, às vezes, que as pessoas que querem ser enganadas, que elas sejam enganadas. E é um trabalho constante, né? Assim, todo dia como se fosse uma gaveta, né? Sim. Então não existe uma gavetona ali, só uma, e você já vai buscar a realização, né? Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, né? Ele não estava demonstrando humildade, embora é um símbolo de humildade, o mestre lavar o pé dos seus servos, né? É sim um exemplo de humildade, mas Cristo mostrava com aquilo que a gente está no mundo, a gente é salvo, está no mundo, mas o nosso pé tem contato com o mundo, e o pé da gente se suja, se contamina com as coisas do mundo. Então, o simbolismo de Cristo lavar o pé dos apóstolos é um simbolismo de santidade. Que ele limpa os pecados. Você cuidar cada dia da sua vida, fazer escolhas certas, né, se arrepender do mal que você... Nós pecamos todos os dias. Nós convertidos, que já cremos em Cristo, nós pecamos todos os dias. E é desse pecado que nós temos que cuidar. O simbolismo de lavar o pé é isso. É lavar a sujeira que está próximo de nós. E só ele que limpa os pecados, né? Tanto que Pedro, quando ele fala, né? Quando ele entende a mensagem, né, que Cristo tinha que lavar, porque primeiro Pedro falou assim, não, o Senhor é meu mestre, o Senhor vai lavar meu pé, eu que tenho que lavar o pé do Senhor, né? Aí Jesus fala para ele assim, ó, não, se você não permitir que eu lave o seu pé, você não tem parte comigo, porque tinha que exemplificar o que eu estou dizendo, né? Que era assim, o simbolismo de santidade. E Pedro, ele não pensava muito, né? Ele era espontâneo, ele soltava. Então, ele falou assim, bom, sendo assim, então lava tudo, né? Lava o corpo inteiro. Aí Cristo falou para ele, não, o que está limpo não precisa ser limpo, mas só o que está sujo. Porque Pedro era um convertido, ele era salvo já. Então, a parte de salvação já estava completa. Para simbolizar a sujeira do mundo, era só lavar o pé, não era lavar o corpo inteiro. Não era para exemplificar a salvação, mas sim a santidade do salvo. Então é bem diferente uma coisa da outra. Nós entendemos que a vontade de Deus é que as pessoas elas chegam ao arrependimento, né, e sejam salvas, mas que a partir disso vivem em santidade. Tem que se cuidar, né? Por mais que seja um evangelho simples, a palavra de Deus ela é simples, ela é clara, cristalina, para aqueles que leem, para aqueles que estudam, para aqueles que se comunicam com ela, e através dela vem a mudança diária, que é a santidade, essas caixinhas que vão armazenando as informações, a partir de então você vai viver em novidade de vida. Pode ser que essa novidade de vida possa confrontar muito, onde alguns não querem uma igreja verdadeira, não querem ser confrontados, mas a Bíblia confronta. A palavra de Deus vai confrontar o homem para que ele possa mudar, para que ele possa andar em novidade de vida. Em caso, não nada, a facilidade, né, que você comentou, a facilidade é o que estão oferecendo, porque há que busque. E é o confronto que gera, que desperta... o confronto da palavra de Deus que faz mexer o homem, sacudir o homem, e faz com que você queira realmente mudar suas atitudes. E aí a importância da Bíblia, porque ela tem confronto. Como essas igrejas, elas oferecem tudo menos a Bíblia. Porque se for para fazer, igual a gente fez aqui, estudar a Bíblia, abrir, ler, estudar e aprender, você vê que não é aquele motivo daquilo ali. Então é o que as pessoas podem, se vender,
igreja que não prega a Bíblia, que nem usa a Bíblia. Então a importância de todo mundo ler a Bíblia. Você quer ser enganado, é você entrar no jogo sem saber o manual. Nosso manual. É porque se tirar a Bíblia, fica da cabeça do homem. Então tudo que a gente fala e prepara para trazer está baseado na Bíblia. Porque tem muito assim, Fernando, assim, todos estão ouvindo, né? Eu acho que se eu morrer eu vou pro céu. Eu acho que o espiritismo está certo, porque acho que tem reencarnação. Então esse acho é muito perigoso. A gente fala porque a Bíblia dá certeza. Crê em Jesus, você é salvo. Deus amou o mundo que deu o seu filho para morrer em meu lugar. Entendeu? A santidade que ele está falando tanto aqui, santidade significa separação do mundo, separar do pecado. A gente procura ser cada vez mais santo, separado. Mas a santidade mesmo é só quando tiver o corpo glorificado com Cristo. Quando livrar dessa casca aqui. A Bíblia fala, só que a gente vai crescendo degrauzinhos, né? Cada vez mais forte espiritualmente. E quando se converte de novo é fraquinho, às vezes pode ser, né? Precisa de uma comida mais fraca, né? Entendendo. Tudo bem? Assim, quando vai do homem, não são todos confiáveis, né? Mas não é confiável. E a Bíblia é a fonte, né? Então, a fonte. Tirou a Bíblia e fica perdido. Tirou a Bíblia, aí você tá... Então tá bom. Mas que bom, viu? Se vocês puderem estar mais presentes nos outros cultos e também lá em Bauru, quando quiser visitar lá a nossa igreja, lá, será bem-vindo lá. Algum domingo, pode ir com a gente também. Esse mais um pouquinho. Tem mais. Somos poucos, mas sinceros. Não, mas bom. Vamos cantar então? Vamos cantar 425.